Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. O apóstolo em súplicas. Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 10, ele se apresenta como servo da igreja, como servo de Cristo, a serviço da igreja de Cristo. É a postura desse e dos demais apóstolos. Apóstolo não é uma questão de dom ministerial. Apóstolo é uma pessoa chamada por Cristo Jesus, comissionada por Cristo Jesus, cuja vida, cujo propósito é ser um dom. Então, o apóstolo é um dos dons de Cristo à igreja. O apóstolo, o indivíduo, a pessoa, aquela vida. Não veja esse negócio, dom de apóstolo. Não existe isso. Existe o apóstolo, o homem, como um dom de Deus a serviço da igreja de Deus. E Paulo, nessa condição, fala: Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que o apóstolo apresenta-se como servo da igreja, servo de Cristo, e ao mesmo tempo o nível de exigência dele é incrivelmente elevado. Ele não sugere, ele exige da igreja que a igreja seja unida, que a igreja tenha unidade de valores, unidade de propósito, unidade na fala. Antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso implica não que todas as pessoas pensem a mesma coisa. Não é necessariamente isso. É mais do que todos terem o mesmo vocabulário ou o mesmo discurso. Assim como ele é servo de Cristo a serviço da igreja, a igreja deve tornar-se serva de Cristo. A igreja deve apresentar-se a serviço de Deus, de acordo com o propósito e o plano de Deus. Muito se fala em unidade. Não diria que é difícil, eu diria que é impossível. É impossível nos dias de hoje, no mundo de hoje, com os cristianismos de hoje, nós partilharmos da mesma convicção de pensamento ou de ideia. E eu digo graças a Deus. Por que eu digo graças a Deus? Imagina a igreja cristã ou as igrejas cristãs, que somos em torno de 2 bilhões de cristãos no planeta. 2 bilhões é muita gente. Imagina se essas pessoas, essa massa gigantesca de população de vários países, vários povos, estivesse unida sob uma única liderança, o perigo que seria. Por outro lado, se a igreja como um todo estivesse unida a serviço de Cristo, que maravilha seria, né? Como diziam no passado, os estudiosos do passado, estaríamos vivendo um milênio, tá? Mas eu vejo um perigo maior na unificação do que na diversidade. Paulo fala de união, não é propriamente unificação, tá? Tanto que Paulo não exigiu em nenhum momento das igrejas que ele fundou, essa no caso é uma igreja de cultura grega, ele não impôs a cultura e a tradição do judaísmo. Ele apresentou a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, fundamentado na palavra de Deus. A salvação vem dos judeus, mas ele não impôs à igreja que vivesse sob a mesma perspectiva que viviam os judeus. E isso foi ótimo. E isso criou, obviamente, uma dificuldade.
qual é a dificuldade? O que os coríntios estão enfrentando aqui? A dificuldade de estabelecer limites no que diz respeito à vida cristã e à comunhão com os de fora. Nós vamos ver aqui adiante. A unidade da fé, a vida voltada para o compromisso, priorizando Cristo, priorizando o Evangelho, priorizando o reino de Deus, é uma alternativa para a dissolução de controvérsias. Todos criticam a igreja de Corinto, pela confusão e pela divisão. Mas a igreja de Corinto era assim confusa porque os seus líderes eram confusos. A liderança foi tomada por confusão, por divisões. Tanto que Paulo fala para a igreja como um todo, diferente de João, que se dirige aos pastores usando um jogo de palavras, né? Anjos, né? Mensageiros. Os anjos de Deus são servos obedientes. Então, os ministros do evangelho, ou os anjos da igreja, também deveriam ser servos obedientes a Deus. É sempre um jogo de palavras, fazendo com que coisas espirituais prevaleçam sobre as questões naturais. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdias. Ou seja, era uma situação constrangedora. Você imagina a reunião desse povo em que não havia concordância em praticamente nada, nem em relação à liturgia, à oração, não havia concordância. Reunia o povo, a ceia era confusa, né? A vida pessoal e a expressão da igreja na sociedade era altamente complicada, cada um buscando justificativas para os seus atos e tentando desprezar os demais. Corinto era uma cidade rica, podemos dizer que era uma nova fronteira, entre aspas, né? Você imagina, foi destruída a velha cidade 1,5 século quase antes, e os romanos depois foram lá e construíram um centro urbano romano, né? Então havia uma nova diretriz, mas os velhos pecados às vezes têm dificuldades de serem abandonados. E Corinto é um istmo que fica entre dois portos. E muitas embarcações paravam num dos portos, descarregavam, né, e faziam o baldeamento para o outro porto. E eu soube que até pequenas embarcações faziam a travessia, havia uma estrada lá ligando porto a porto. Então, era uma cidade que estava enriquecendo, era uma cidade que, como uma fronteira, trazia pessoas das regiões próximas, como grande parte do Império Romano. A população de escravos era maior do que a população de cidadãos, de homens livres naquela época. Certamente havia uma comunidade judaica por ali, né? E havia dos novos ricos, uma nova liderança, novos expoentes surgindo naquele lugar. E nesse ambiente de novidade, havia espaço para novas filosofias, tanto que o evangelho ali chegou e o apóstolo Paulo conseguiu frutificar bastante ali naquela cidade, onde ele trabalhou 18 meses, 1 ano e meio, não mais que 2 anos, e teve um excelente resultado, uma igreja vibrante até, mais vibrante do que coerente. Não era uma igreja coerente, por assim dizer. Refiro-me ao fato de que um de vós afirmar eu sou de Paulo, enquanto o outro declara eu sou de Apolo, e outro fala eu sou de Pedro, e ainda outro fala eu sou de Cristo. As facções. Isso as pessoas usavam como pretexto para não seguir a doutrina apostólica, que era rigorosamente a mesma, a apresentada pelo apóstolo Paulo, a apresentada pelo apóstolo Pedro,
a que foi apresentada por Apolo aqui, e por todos os apóstolos, profetas, todos os evangelistas que visitavam, vigiavam as igrejas, cuidando para que elas crescessem de maneira saudável e equilibrada. Então, é possível que o apóstolo Pedro tenha passado por essa cidade, também tenha permanecido lá por algum tempo, assim como vários outros apóstolos. Mas havia aqui uma rivalidade de grupos, de líderes. Alguns diziam: não, eu estou seguindo Paulo. Mas por que você está fazendo isso, irmão? Que negócio é esse que você está fazendo? Eu estou seguindo a doutrina do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo disse isso, disse sim. E o outro fala: mas por que você está seguindo esse caminho? Que comportamento é esse? Não, eu estou seguindo a doutrina do apóstolo Pedro. O outro fala: não, eu estou seguindo Apolo. Apolo era mais equilibrado, ele ficava entre Pedro e Paulo. Né? E tinha aqueles lá, as superestrelas, que falavam: não, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, eu estou seguindo o Mestre, ninguém me aborreça. É mais ou menos essa a ideia. E Paulo contra-ataca, ele contra-argumenta. Na leitura das cartas de Paulo e na leitura da carta aos Coríntios que nós estamos fazendo aqui, o Paulo usa os argumentos daqueles grupos para contra-argumentar. Ele diz aqui: ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? E aqui Paulo surpreende aqui. Ele diz: dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós. Ou seja, Paulo não era preocupado com o batismo. O Paulo se ocupava da pregação do evangelho. Aí ele diz aqui que batizou algumas pessoas, não se lembrava de todos que ele havia batizado, né? E ele diz: porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho. Ou seja, alguém estava usando a ideia, o fato: não, eu fui batizado pelo apóstolo Paulo, irmão. Vê como você fala comigo. E Paulo contra-argumenta aqui, rebate esse grupo dizendo: Cristo não me enviou para batizar, tá? Cristo me enviou para proclamar o evangelho. E não foi por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A mensagem da cruz é o que Paulo aqui ele acentua. A mensagem da cruz é Cristo crucificado e ressurreto. Por que Paulo fala isso? Porque era um ambiente em que a filosofia grega, as filosofias gregas também estavam ocupando espaços, né? É, com religiosos de vários lugares também migravam para essas novas fronteiras, por assim dizer. Você imagina no nosso Brasil aqui um estado novo. Faz tempo que não tem um estado novo. Vamos falar para Tocantins. Tocantins, quando inaugurou, muita gente foi para lá. Muita gente do Brasil foi. É um estado vibrante, crescendo, né? A capital é uma capital muito bonita. Quem lá esteve lá em 90, alguma coisa, hoje, 30 anos, 30 anos depois, né? 30 anos depois, já é uma nova realidade. Pessoas de todo o Brasil foram para lá. E está se formando uma cultura de um estado, de uma região específica, o nosso estado de Tocantins. Eu falo isso porque no passado eu tive a intenção de ir para lá. Nem conheço, mas quando jovem tive a intenção de ir para lá. Acabei não indo, acabei ficando. Graças a Deus. Quem sabe um dia passarei lá para conhecer esse estado. Mas isso é só para você dar uma ideia do ambiente social e político, né? E econômico da época. Aí você começa a imaginar a igreja, né? Uma igreja relativamente nova, bastante nova, né? Influenciada também por diversos movimentos sociais, né? E uma igreja à mercê de novas lideranças, de novos líderes, né? Então, uma igreja que nós podemos dizer que estava numa situação de fragilidade, fragilidade. Não que os apóstolos não tenham trabalhado, não que os apóstolos não tenham trabalhado, mas o ambiente vibrante daquela sociedade crescendo, prosperando, né, influenciava muito, muito a igreja, né?
Nós queremos mais daquilo que está ao nosso dispor. E qual é o limite? Quais são os limites que o cristão deve aceitar como seu? E o apóstolo Paulo reapresenta as suas ideias nesse conceito. Por exemplo, quem quer se apresentar como líder, que tenha as prerrogativas exigidas para a liderança cristã. Dizer que foi batizado por Paulo, por Apolo, dizer que está seguindo a doutrina deste ou daquele, usando a doutrina de um para atacar o evangelho de Cristo Jesus, isso não tem como valer. E Paulo aqui diz claramente que quando esteve na condição de pregador do evangelho, não fazendo uso de recursos de sabedoria humana. Paulo não era contra a filosofia grega, ou as filosofias gregas, ou a sabedoria humana, porque são dons de Deus também. Mas Paulo entende, e eu concordo com ele, que o evangelho de Cristo deve ser proclamado pelo poder do Espírito Santo. A sabedoria apresentada na proclamação do evangelho, ela é loucura para os homens, ela é loucura para os gregos, ela é loucura para os judeus. Ela, de um modo geral, o evangelho da cruz estabelece uma ruptura com tudo que as pessoas pensavam, queriam ou desejavam. Vamos ver aqui. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, a mensagem da cruz. Por isso que Paulo fala, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, do judeu e do gentil. Quando Paulo fala do evangelho, ou da mensagem da cruz, ele está usando essa expressão como figura de Cristo Jesus. O que aconteceu na cruz, mas como meio de apresentar a narrativa do Evangelho, Deus que se fez homem e morreu no nosso lugar pelos pecados da humanidade para conduzir aqueles que creem à comunhão com o Pai. Morreu, ressuscitou e vive à destra do Pai, intercedendo por nós. Cristo Jesus cuidando da igreja de Cristo Jesus. Tá complicado? Tá complicada. Tá difícil? Tá difícil. É impossível? Não. Tem jeito? Claro que tem jeito. Tem salvação? Tem salvação. Tá? Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Paulo aqui está citando Isaías. Paulo está citando Isaías. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Aqui tem uma provocação, né? Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. O Deus crucificado. O Deus crucificado. Escândalo para os judeus e escândalo para os gentios. Inadmissível, inadmissível, inadmissível. A morte de cruz, uma das mais cruéis maneiras de executar um ser humano, né, pela exposição prolongada ao sofrimento, à dor, ao deboche, ao escárnio, à zombaria, né? Um ser humano tratado como nada, como absolutamente nada. E é nessa figura que repousa a sabedoria de Deus, o poder de Deus para salvar aquele que crê. Quando ele fala aqui que na sabedoria humana o mundo não o conheceu, eu entendo que é uma referência às diversas correntes filosóficas. E também a uma parte expressiva do judaísmo. Não vamos dispensar o judaísmo. Os judeus nunca foram muito apegados, de um modo geral, né,
a desenvolver, eles não desenvolveram uma filosofia, eles desenvolveram uma sabedoria religiosa. Então você vai encontrar nos mestres do judaísmo aí uma sabedoria, né? É um modo de expressar a verdade de maneira a proteger aquele que ensina dos, dos falsos alunos, né? Das pessoas más intencionadas. Só que o exagero nisso pode levar a um desvio de finalidade ou de propósito. Há judeus que se interessaram por filosofia. Na filosofia, na filosofia é impossível conhecer a Deus. Você pode ir a qualquer biblioteca aí, pegar uma coleção de filosofia, mesmo um filósofo cristão, tem alguns excelentes filósofos cristãos. Na filosofia você não encontra em nenhuma doutrina filosófica a redenção. É inalcançável pela filosofia, pela sabedoria humana. Não tem. Muito do que você estuda sobre Deus em filosofia acaba gerando um distanciamento, né? Um distanciamento das pessoas. Por isso que ele fala que na sabedoria o mundo não conheceu a Deus. Em Cristo Jesus há uma correção no que diz respeito à filosofia grega, que dominava boa parte do mundo, e uma correção no que diz respeito à sabedoria judaica também, que influenciava ali os judeus e também influenciava um ambiente fora do judaísmo, tá? O judaísmo, as profecias, os livros dos judeus eram estudados por outros povos, outras culturas, por sábios, por assim dizer. Em Cristo Jesus, Deus apresenta uma correção de rumos. Qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus? O que Deus quer da minha vida? O que Deus espera de mim? O que posso eu fazer para agradar a Deus? A fé é suficiente? Existe algo além da fé? Em Cristo Jesus, Deus se apresenta. Cristo é o Verbo encarnado. Cristo é a palavra viva, né? A eterna palavra de Deus em forma de homem, viva, declarando ao mundo, declarando aos judeus, declarando aos gentios, declarando aos gregos a vontade de Deus. Sim, Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa com a sua criação. A Bíblia, Deus amou o mundo. Isso não tem filosofia. Você não vai achar isso em filosofia. É impossível encontrar isso em filosofia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, entregou o seu primogênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem como a filosofia construir esse nível de argumentação, tá? É impossível na razão filosófica compreender essa disposição de Deus. E fala que Deus nos amou enquanto nós não éramos amáveis. Porque amar o amável é fácil. Deus está amando os odiáveis. Mas mesmo assim, porque Deus é fiel, porque Deus não muda, e o amor de Deus não muda, ele providencia a salvação. Então o apóstolo Paulo está chamando a igreja, as suas lideranças, que era fraquinha, né? Nós veremos aqui adiante que a liderança daquela igreja era coisa assustadora, é coisa assim que você fala, Jesus, não era melhor assim descredenciar, falar, ó, desocupa os prédios, todo mundo para a rua, estão fora da convenção, vocês não têm. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Aqui, Paulo continua falando aqui. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Paulo faz muitas referências ao Evangelho de Cristo Jesus, é claro, as palavras de Jesus Cristo. Ele faz muitas referências, tá? Mas ele não é um citador. Ele não cita as palavras. Ele não está preocupado em citar as frases ou as palavras de Cristo Jesus. Ele apresenta o ensinamento, ele apresenta a verdade. Nisso eu posso colocar
ficar aqui sem nenhum medo de errar. Irmão, meu irmãozinho, já tentaram através dos séculos. Isso não é novidade. Você quer estudar hebraico? Estuda hebraico, irmão. Você quer estudar aramaico? É muito importante você estudar. Pode estudar aramaico, não tem problema nenhum. O Evangelho de Jesus Cristo foi escrito em grego. Mateus provavelmente foi escrito em hebraico, aramaico. Tá, foi, provavelmente aramaico. Mateus, uma parte, uma versão dele foi escrito em aramaico, tá? E foi escrito também em grego, as cartas foram escritas em grego, grego era a língua comum. Essa ideia de tentar transportar as palavras do Novo Testamento em grego para o que seria a linguagem original de Cristo Jesus, né? Uma tentativa de estabelecer as palavras de Cristo Jesus, já foi feito várias vezes, alguns com um resultado muito bonito. Joaquim Jeremias, um teólogo alemão que dedicou boa parte da sua vida em fazer essa transposição, procurando ele entender o ambiente em que Cristo proclamou o Evangelho. Mas o conhecimento dessas palavras, desse vocabulário, só vai acrescentar conhecimento. Pode ficar bonito, elegante, dar um floreio e tal. Não vai acrescentar poder nenhum. Usar expressões em hebraico ou em aramaico, durante séculos usaram o latim como se fosse algo sobrenatural, uma linguagem santa dos anjos e tal, não deu em nada. Não vai acrescentar nada ao Evangelho de Cristo Jesus. Tá? Pode ser que acrescente conhecimento, cultura bíblica, e isso eu considero interessante, mas achar que você vai descobrir palavras mágicas ou que você, conhecendo o aramaico dos textos do Novo Testamento e refazer, tem até Bíblias agora reescritas, né, em aramaico, é uma versão da versão da versão, tá? E o que acrescenta? Não acrescenta nada. Acrescenta conhecimento, acrescenta sabedoria, acrescenta cultura, por assim dizer, se você se dedicar a conhecer a história e o ambiente social, político e econômico também, porque são as palavras tiradas do seu contexto. Isso daí que algumas pessoas estão tentando fazer é magia, né? É magia. É uma espécie de magia, uma tentativa de magia cristã. Olha a aberração. Olha a aberração. Você vai nas igrejas, né, tem algumas composições, aí você ouve alguns louvores, né, que a pessoa procurou usar o nome de Jesus no, no que seria hebraico, né, no que seria hebraico, e quando o povo canta, o nome que sai é outro, não é, não é o de Jesus. Seria mais fácil, mais educado, né, mais respeitoso a todos, inclusive ao próprio Cristo Jesus, o louvor na nossa língua, no nosso idioma, o nome de Jesus. O nome de Jesus deve ser louvado e glorificado. Pronunciar ele em outra língua, em outro idioma, não estou nem falando aqui da questão da glossolalia, ou das línguas estranhas, ou da variedade de línguas aqui, que o apóstolo vai falar depois. Pronunciar esse nome em hebraico ou aramaico, primeiro que a pronúncia não é tão simples assim, né? E quando todo mundo está cantando, às vezes o som que ecoa é outro nome. É outro nome que não tem nada a ver com Jesus, o Cristo. Por isso que a simplicidade é sempre o melhor caminho. Não existe magia no cristianismo. Não existe magia no cristianismo, tá? Confunde-se. Alguém que pensa que eu, falando de espiritualidade, estou abordando questões de magia. Não tem. Não existe isso. A abordagem sob esse prisma, sobre essa perspectiva, é justamente para deixar claro que não existe espaço para palavra mágica, tá? Palavra mágica. Não existe espaço. Não há necessidade disso. Mas voltemos aqui ao que o apóstolo está falando aqui, né? Que os judeus
pedem sinais. É uma referência ao ministério de Cristo Jesus, em que, vez por outra, os fariseus, os saduceus ou os outros grupos enviavam representantes para exigir o sinal que eles queriam. É assim, nós queremos um sinal. Aí Jesus disse para eles, né? Essa geração perversa não verá outro sinal que não o de Jonas, o sinal de Jonas, tá? E os gregos eram apegados à filosofia, dizem alguns. É claro que é um exagero literário, é um recurso poético, né? Que em cada esquina havia um sábio na cidade de Corinto, né? Então, é uma maneira de dizer que a cidade de Corinto estava sendo invadida por diversas filosofias, por diversas escolas filosóficas, por mestres itinerantes. No mundo daqueles dias, não só Jesus o Cristo enviou missionários. As outras religiões também enviavam os seus. Mas a verdade do Evangelho estava lá, e essa igreja acreditou no Evangelho. Proclamamos Cristo crucificado, o Filho de Deus que se fez homem para morrer, Cristo crucificado, para morrer na cruz e depois ressuscitar. Não foi uma ilusão, foi a morte real. Cristo Jesus morreu, de fato, naquela cruz. E ele diz aqui, Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Né? A filosofia não preenche. O apóstolo Paulo literalmente apanhou muito nas sinagogas ao defender Cristo crucificado. Porque muitas sinagogas eram muito tementes ao sinédrio. Muito embora as leis romanas não permitissem, nós vemos que o sinédrio, naquele tempo conturbado, ele chegou a enviar Saulo como missionário para prender judeus que estivessem se convertendo a Cristo Jesus. Então, Cristo crucificado é um escândalo para os gentios. Por quê? Contraria a decisão do sinédrio. Algumas pessoas preferiam, não, se o sinédrio condenou esse homem à morte e levou ele até o governador romano para ser crucificado e morto, é porque ele mereceu, é porque ele era um pecador. Nós confiamos na autoridade do sinédrio, política religiosa, né? Política religiosa. Então, o apóstolo Paulo foi açoitado várias vezes quando pregou Cristo crucificado, apresentando a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E os representantes do sinédrio. Não foram todos? Não foram todos. Mas aqueles que agiram em nome do sinédrio. Oposição havia? Oposição havia. Não foi capaz de impedir que eles cometessem esse ato. Então, está aqui uma ideia do escândalo, né, para os judeus. Tá? E a questão da autoridade. E algo que poderia estar minando, né, minando a doutrina, a verdade do Evangelho naquela cidade, naquela região. Porque já surgiam alguns mestres que misturavam filosofia com cristianismo. Eles não eram cristãos, eles seguiam a sua própria filosofia. Mas como o cristianismo estava em expansão, eles usavam a figura dos pregadores cristãos para ensinar as suas doutrinas filosóficas. E alguns deles negavam. E muitos outros depois passaram a negar que Cristo tivesse de fato morrido, ou que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, tivesse de fato encarnado. Era só como que uma simulação de um homem. E isso Paulo combatia com veemência, com muita dedicação. E ao mesmo tempo que ele procurava manter a unidade da igreja. Porque ele é preocupado com a unidade de uma igreja local. Porque o faccionismo é uma tendência do ser humano. Tá? O apóstolo Paulo defende uma unidade que ele nunca encontrou no judaísmo. Né? Ele nunca encontrou no judaísmo. O que unia os judeus é a fé no Deus verdadeiro. O templo era o lugar central de culto, era um lugar central de culto, mas ao mesmo tempo os judeus se
dividiam em sinagogas, se organizavam em sinagogas. Em sinagogas, assim, conforme a profissão, conforme a condição social, tá? E tudo isso. Então havia um, uma separação na cultura judaica. Não estou entrando aqui no mérito. A igreja, os jovens ficam discutindo, tem que ser unido, não tem que ser unido, isso e aquilo, somos todos irmãos, isso e aquilo, mas a unidade de fé e de propósito, né? Querer que todos pensem a mesma coisa é a ilusão, é a inocência, isso não habita no apóstolo Paulo. A mesma disposição mental de viver para Cristo, de viver por Cristo, de viver em Cristo. E nisso essa igreja aqui estava um tanto quanto longe. Todavia, os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, 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 Cristo. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Alguém apresentou aí Jesus Cristo como chave hermenêutica. Aí deu um quebra-pau porque tem uns fundamentalistas aí que defendem um método teológico. Uma coisa que você vai aprender se quiser se interessar por teologia. Existe a teologia, existe o método teológico, existe uma metodologia, né? Alguns defendem mais o método do que o princípio, do que a verdade. Então, há uma controvérsia. Os mestres antigos, como esses que eu adoto, não têm problema nenhum em enxergar Cristo Jesus como a chave de interpretação de todo, de toda a Escritura Sagrada. Nós enxergamos Cristo do Gênesis ao Apocalipse. E isso pela fé. Porque Cristo é a sabedoria de Deus e Cristo é o poder de Deus. Aqui, ó. Cristo é o poder de Deus. Quando Paulo fala que não se envergonha do Evangelho, é que ele não se envergonha de Jesus Cristo. O rabino Paulo não se envergonha de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o poder de Deus. O poder de Deus não é o sinédrio, não é a instituição religiosa e política judaica. O poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é Cristo Jesus. A sabedoria tão clamada, tão buscada, né, tão desejada pelos gregos, via de regra resultava em perversões, né? Então, Cristo é o poder, Cristo é a sabedoria de Deus. O temor de Deus é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. E quem teme a Deus acaba reconhecendo que em Cristo Jesus Deus se expressou, Deus se revelou como nunca antes na história da religião, como nunca antes a humanidade. Cristo é o que ele mesmo diz, é o alfa e é o ômega, né? Usando as letras gregas, é o princípio e é o fim. E é o fim. Cristo preenche todo o espaço, todo o vazio que as pessoas tentam preencher com religiosidade. Não desprezo religião, tá? Com, com preceitos e doutrinas de homens, né? Religiosidade, e com sabedoria humana. Não somos contra o saber humano. Muito pelo contrário, somos favoráveis ao saber, né? O apóstolo Paulo não dispensa, ele mesmo se dedicou muito, ele estudou, ele teve ótimos mestres e teve Cristo Jesus. Uma vida de apóstolo e um ministério que alcança a todos até hoje. Paulo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos estabelecidos por Cristo Jesus. Tá? É assim que Paulo se apresenta, ele contrapõe a tendência humana à facção, apresentando o ideal de unidade, porque há um só Deus, um só Cristo, mediador entre Deus e os homens. Então há uma só fé. O objetivo é a união em torno da verdade, que é Cristo Jesus, que é o poder de Deus. Por que podemos nos aproximar ou por que devemos nos aproximar? Porque Deus se aproximou, Deus estendeu a mão, Deus disse: seja bem-vindo, filho.
Aqui nós apresentamos uma parte aqui, né, da introdução, o poder de Deus tão buscado, né? Tem os tais dos buscadores de poder aí, sobe monte, desce serra e vai no Senhor. Tem gente se matando aí, Deus do céu, que coisa bizarra, ridícula. Alguém propor já é insano. Agora você imagina o nível de desespero de pessoas que se propõem a jejuar até a morte. Que ideia mais satânica, que ideia mais diabólica, que ideia mais demoníaca, né? Pessoas estão abandonando a vida em nome da fé. Não faz sentido, não é evangelho. Isso não é evangelho de Deus, isso não é poder de Deus. Ah, nós queremos ver Cristo Jesus. Não, você vai no grande e glorioso dia. No dia a dia, você, eu, todos nós, vivemos pela fé, tá? Vivemos pela fé. Não vamos confundir visões, né, dons espirituais e manifestações do Espírito Santo com alucinação, porque tem muita gente, na verdade, alucinada, completamente chapada, totalmente desequilibrada, falando abominações em nome do Todo-Poderoso, como ocorria nos dias aqui da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo apresenta o caminho, ou seja, o retorno à verdade, o retorno ao poder de Deus, o retorno ao Evangelho de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Querendo Ele, retornaremos em breve.